Já é possível dizer que One Piece é o melhor live action de animes que já existiu? Em uma das primeiras vezes eles acertaram em algo ou tá totalmente estranho? As bizarrices clássicas que a gente tem em One Piece, as coisas bem estranhas, eles conseguiram reproduzir bem pra série? Os vilões tão intimidadores ou tão um pouco mal feitos? Nesse vídeo sim, eu vou dar minhas primeiras impressões e analisar, explicar muito sobre essa série, comparando muito com o anime e também dizendo se pra quem nunca viu nada dessa história, se tá bom ou não. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um videozinho diferente agora pra gente falar de One Piece, né? Essa nova série da Netflix, que a gente entra aí no mundo dos animes e também mangá, né? A série estreou, live action, geralmente todo mundo tá com o pé atrás aí, mas e esse, acertou? Pois é, já quero pedir muito que você deixe esse like, ajuda muito na divulgação disso aqui, e também serve pra eu saber se vocês querem uma continuação analisando outros episódios da série. Sim, meu querido, tá aqui um vídeo de análise e explicativo também sobre esta adaptação, sobre esse live action, que tanto para jogos, quanto para animes, quanto para outros gêneros, geralmente quando a gente traz algo para live action tende a dar ruim. Tem uns históricos não muito bons para animes, inclusive, e obviamente com essa série, com os trailers que tinham saído, a galera ia ficar com o pé atrás com toda certeza. Principalmente por quem está produzindo, né? Netflix conseguiu se redimir dessas produções. É possível que isso tenha acontecido? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, temos que ter na cabeça que a história não tem como ser contada da mesma exata forma, mas em suma é a mesma história. João Victor, como é que funciona isso? Tô entendendo nada. No geral, nessa análise aqui eu vou focar muito no primeiro episódio, que é a primeira impressão, mas eu já assisti até pelo menos o 3 ali. Eu posso dizer que é a mesma história contada de uma forma diferente. Temos mudanças na sequência de acontecimentos da história. Tem alguns acontecimentos em si que eles foram feitos de forma diferente, não só a sequência. Tem umas mudanças maiores, mas esses têm a ver muito com as adaptações cinematográficas que eles têm que fazer para passar nesse formato, série live action. Sim, a forma de se contar uma história em uma série de TV é diferente de um anime, e eles inclusive precisam de fazer isso para poder expandir o público, que é uma grande oportunidade que eles têm com live action desse. Fazer com que pessoas que estão assistindo só a série, estão tendo contato pela primeira vez, tenham interesse também pelo anime, né, para poder assistir depois, e também pelo mangá, quem sabe. E aí que eu posso dizer que tem um acerto no quesito das pessoas que nunca assistiram nada. Eu, por exemplo, tô com a visão de quem assistiu só a primeira etapa, a saga inicial, né, o East Blue, mas eu tô tentando analisar esse início com uma perspectiva como se eu não soubesse de nada. E as mudanças que são feitas para roteiro funcionar podem atrair algumas pessoas. Assim, posso dizer da mesma forma que eu não acho que a série é perfeita, mas ela meio que quebra essa maldição das adaptações ruins que geralmente fazem de animes. Nesse quesito, a Netflix tá de parabéns, quem diria? Essa série é o melhor que eu consigo imaginar de um live action de One Piece. De cara eu posso dizer, cenários ótimos com CGI nos locais que ele precisa ser usado de forma correta, mas alguns figurinos e visuais, principalmente de alguns vilões, dá aquela ideia assim, tá complicado, mas assim, eles fizeram o seu melhor, é o que você olha aqui, tá, fizeram o seu melhor. Especificamente falando de alguns vilões iniciais, tirando o Buggy, que é realmente intimidador, tirando ele. Alguns iniciais não tão intimidadores, com aquela imponência, né, que eles conseguem representar no anime, obviamente porque é um live action. Então, de novo, dá aquela sensação, tá, eles fizeram o seu melhor, mas eu preciso falar de um caso específico. Não tô falando que tá ruim o visual, nem tô falando que seria fácil replicar o visual, mas a Alvida, por exemplo, a Capitã, é um caso que não ficou com um visual minimamente bizarro ou intimidador, como é ali no anime, por exemplo. Sem falar do mangá, no anime mesmo, que é o que eu quero mais focar aqui no comparativo, ela é muito mais intimidadora, ela é aquela vilã que você olha pra ela, você imagina só de chegar perto você pode se lascar, nem se ela fazer nenhum movimento brusco você já se lasca, mas aqui é um visual que representa assim, não passa tanto medo, eu acho que dá pra vencer de uma forma mais fácil. Mesmo que nem tudo dá pra fazer igual, no dela dava pra fazer ela ficar mais intimidadora, é o que eu acho. Mas saindo dos vilões, eu quero falar da adaptação de outro personagem, eu quero falar do Kobe, que esse aqui, visualmente, eu me surpreendi pela forma como eles fizeram isso, eu ficava tentando imaginar como eu fazer da melhor forma. Diferentemente da Alvida, que eu falei, tá legal, visualmente transmite toda aquela situação do personagem mais medroso, mais fraco, mas quem assiste o anime, eu acredito muito que esperava um pouco mais de infantilidade e ingenuidade
personalidade dele. Que pensando bem, eu acredito muito que eles não fazem isso pra ser um personagem pelo menos um pouco mais maduro que no anime, pra atrair mais do grande público que não teve contato com a história. É mais uma dessas estratégias. E assim, como a gente tá falando da galera do bem da história, indo pro trio principal, né, esse trio inicial, que é o Luffy, a Nami e o Zoro, esse trio de início, eu acho que é o principal ali do início que eles acertam em termos de personagem. Porque a interação deles, apesar de, mais uma vez, não ser perfeita como o pessoal do anime às vezes esperava, ela funciona, que isso aqui é um dos pontos talvez mais preocupantes que a galera poderia ter de não funcionar. Os personagens têm sua característica própria, têm o seu carisma próprio, e aqui na série a gente tem a diferença de, neste início, ter mais espaço para todo o grupo. Não é um início só focadão com um grande espaço maior do próprio Luffy. Por ser uma junção do que poderíamos dizer de uns 6 episódios iniciais, 7 ali, do anime, eles acabam tornando algo mais enxuto na história e faz bem pro relacionamento do trio inicial aí, de forma que a própria Nami tem seu espaço, o Zoro tem um espaço muito maior do que na história original, pelo menos nesse começo. E assim, como eu falei muito desse negócio de juntar vários episódios que seriam do anime aqui nesse primeiro, focando aqui em algo mais específico, a gente tem alguns exemplos, né, que fazem tudo ficar mais dinâmico. Por exemplo, aqui cortando o navio lá com o Barley, a forma como, por exemplo, o Luffy chega, eu acho que aqui eu trocaria, tá? Eu iria manter o normal, eu senti uma faltazinha, porque é icônico. Pra você que não tá entendendo o que eu tô falando, é a chegada do Luffy, né? Ele saindo do baú com um soco pra cima, derrubando os piratas lá no chão. Aqui o aparecimento dele é um pouco mais simples e rápido. E confesso que nesse ponto aí, no iniciozinho, antes da primeira luta, isso me fez ficar um pouquinho preocupado do Luffy tá um pouquinho nerfado nessa série, né? Ele tá ali um pouquinho mais fraco do que no anime, porque também é mais difícil os efeitos, e aí surpreende. Surpreende porque eles mantêm o nível da força exagerada, das imagens e coisas exageradas, que são muito características dessa história de One Piece. Mantém muito dessa força do cara brabo que ninguém vence, ele pode vencer todo mundo com muita facilidade, né? O próprio Luffy. É uma forma perfeita que eles poderiam fazer pra um live action não perder a originalidade da história. Então aqui seria mais um ponto que tá de parabéns, tá de acordo. E assim, como a gente falou muito de relação de personagens, vamos falar aqui um pouquinho da relação do Luffy com o Kobe. Funciona? Não funciona? Posso dizer que alguns podem ficar levemente incomodados com a forma como isso muda em relação ao anime, que aqui nesse início o Luffy é um pouco menos bruto com o Kobe, é um pouco menos o líderzão brabo que o Kobe sempre tá temendo, é mais amizade, proximidade. Por esse início eu percebi que o Luffy tem sua zoeira e todas as características de ri e tal do anime, mas ainda assim ele é menos frio nessa zoeira. Lá no anime ele tem um pouco mais dessa zoeira meio fria, que ri do desastre dos outros, das coisas ruins que acontecem dos outros ali. Por outro lado, a gente tem um Luffy que mantém a característica da personalidade elevada ao máximo. Por mais que é um pouco menos do que na obra original, ainda assim ele fala o que quer, ele fala o que sente vontade, ele ri de coisas bestas, de algo ruim que tá acontecendo com alguém, ele ainda ri, não tão exagerado quanto lá, mas ainda é o cara que faz o que quer na hora que quer. Você que é novato nessa história, você vai perceber muito que o Luffy é assim. Quero fazer isso, pronto, acabou. Quero lutar com esse cara aqui, eu vou vencer ele, pronto, acabou, leva na boa. E assim, é claro que eu preciso falar também das cenas de ação, de como é que são as batalhas, que me surpreendeu. Batalhas sensacionais, muito bem coreografadas, principalmente o Zoro contra os soldados da marinha, o espaço maior que ele tem nesse início é muito bom. A motivação do Zoro ser preso e se entregar também tem uma grande mudançazinha aí. Aqui é por uma dívida que ele busca, ele precisa cumprir esses 7 dias. Lá no anime a gente tem muito o foco da menina e pra evitar com que o Capitão Morgan mate elas e tal. O Capitão Morgan, que é um outro vilão que não tem toda aquela imponência, mas que esse aqui eu senti mais imponência do que a Alvida lá, por exemplo, no início, então tá legal. Inclusive, pra ressaltar esse quesito de imponência, eu senti que aqui na série ele é mais forte e foi mais difícil de vencer, que é algo bom, porque se eles apresentam um personagem assim, pra quem nunca viu essa história nem nada, um vilão que aparece assim, morre super rápido, ou é vencido super rápido, é muito pior pra uma audiência que não conhece da história. No geral, as personalidades todas estão ali, a relação emotiva e leal entre essa equipe do Chapéu de Palha tá tudo ali, e é um acerto da série, porque se essa relação, principalmente dos 3 personagens iniciais ali, não funcionasse, adeus série, eu acho que ia dar muito ruim. E aquela, o que mais me surpreendeu de todas as coisas foi a ação, porque eu não sou nenhum especialista em anime e mangá, mas é um fato que trazer ação desses lugares pra um live action é algo muito difícil de se fazer. Por isso a maioria das adaptações erram muito e tem uma má fama, por isso que as pessoas ficaram com expectativa baixa pra essa adaptação. E assim, One Piece no geral segue o caminho contrário do que muitos imaginavam, isso é bom. Na minha opinião, tende a daqui a um tempo receber uma boa fama de uma adaptação bem feita, e olhando pela perspectiva, tentando olhar, né, pela perspectiva de quem nunca viu nada, eu acho que alguém pode se interessar. Eu acho que pelo menos o primeiro episódio pode motivar a maior parte da audiência nova aí a querer continuar, que é o principal objetivo que tem que fazer. Mas claro, só assisti o início da série ainda, preciso assistir o resto. Se vocês querem que eu traga
mais análises, abordando mais episódios e outras coisas, comentem aí. Deixem esse like, ajuda muito mesmo na divulgação desse tipo de vídeo diferente. Não deixe de clicar, não custa nada. E se inscreva no canal, vou continuar trazendo outras análises diferentes, vários outros conteúdos. No mais é isso aí, um abraço, fui!